Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Espírito Santo de amor, que encheu o coração e o ventre de Nossa Senhora de vida eterna, que é o próprio Cristo Jesus, ensinai-nos neste dia, através do estudo da Mariologia, encher-nos também do santo temor de Deus e o desejo de fazer a sua vontade, como Nossa Senhora o fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então vamos continuar os nossos estudos, Segundo capítulo do livro que vocês têm digitalizado, Maria, seu nome e seus títulos. E aqui fala: Maria, Miriam, cheia de graça, mãe de Jesus, serva do Senhor. Página 26, vamos ler. O nome de Maria. Não há unanimidade a respeito da origem do nome de Maria. Há os que afirmam ser de origem hebraica, Miriam, significando senhora. Para outros, seria de origem egípcia, Mritri, e quer dizer amada de Deus. Do egipciano, teria evoluído para Miriamon, em Ugarítico, da cidade de Ugarite, na Síria, para Miriam em hebraico, para Mariam em grego e para Maria em latim. Lemos no livro do Êxodo que, após a passagem pelo Mar Vermelho, Moisés e os israelitas entoaram um cântico em honra do Senhor, que os salvara do faraó e dos egípcios. Então, a profetisa Miriam, Maria, irmã de Araão, tomou seu tamborim na mão e todas as mulheres seguiram-no tocando o idêntico instrumento e dançando. Maria cantava: Cantai ao Senhor, porque Ele fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Ao longo, a permanência do povo escolhido do Egito deixou marcas profundas nos costumes e na língua hebraica. Moisés e Araão, por exemplo, são nomes egípcios. É bem provável, pois, que também o nome de sua irmã Maria seja da mesma origem. De todas as formas, senhora é muito lindo, Porque não significa título de nobreza, mas quando diz aquela pessoa é senhor de si, é senhora de si, quer dizer, é equilibrada, é forte, é nobre, Maria, sem dúvida, era equilibradíssima, nasceu sem as manchas do pecado original. E amada do Senhor, amada de Deus, em egípcio, sem dúvida, é muito lindo, Na página 27, nomes bíblicos. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Deus, através de seu mensageiro, não chamou a jovem de Maria, mas por um outro nome, cheia de graça, ou favorecida, ou tu que tens o favor de Deus, tu que fostes, permaneces repleta do favor divino. O evangelista Mateus cita o nome de Maria 5 vezes, Marcos 1 vez, Lucas 12 vezes. Fora dos evangelhos, somente uma vez encontramos o nome da Virgem Santíssima, nos Atos dos Apóstolos, quando é lembrada sua presença no meio da comunidade,
que, perseverando unânime na oração, esperava a vinda do Espírito Santo. O evangelista refere-se a ela sem jamais mencionar seu nome. Prefere chamá-la de mãe de Jesus ou de sua mãe. Isabel, ao receber a visita dessa sua parente, cheia do Espírito Santo, chamou-a de bendita entre as mulheres e de mãe do meu Senhor. Ela própria intitulou-se serva do Senhor e pobre serva. Segundo profetizou, as gerações futuras a chamariam de bem-aventurada. Passado 20 séculos, é quase impossível relacionar todos os nomes e títulos que o povo já deu a Maria. Só quero dizer, antes de passar aos nomes populares, o nome para a língua hebraica, para os semitas do Oriente Médio, toda aquela região ali, do Oriente Antigo, melhor dizendo, o nome significa algo muito importante, porque qualifica aquela pessoa. Por exemplo, eu me chamo Lázaro, herdeiro de família. Cada geração da minha família tem um Lázaro. Lázaro em hebraico é Deus é meu auxílio. E chamar esse nome não é qualificar um indivíduo, mas é compreender uma pessoa. Por detrás do nome tem uma história. Por exemplo, uma das motivações para me chamarem de Lázaro, para colocarem este nome, porque minha mãe sofria de alergias muito sérias, muito fortes, e sofreu muito na minha gravidez. E para que eu tivesse um bom parto, lembra da parábola do Lázaro, que era um homem pobre, cheio de feridas, e o rico opulão? Então, uma dessas prerrogativas de me chamar Lázaro é por isso, Deus me auxilia, e a imagem daquele pobre do Evangelho de Jesus. Tá bom? Isso vocês já devem ter estudado em Trindade também. Deus não tem nome, porque se fosse Deus não é qualificável, não é compreensível, não é fechado em um conceito. E Maria é chamada pelo anjo de uma forma, por Isabel de outra, porque o que Deus realiza nela é muito profundo e ultrapassa qualquer qualificação. Nomes populares. Há títulos que recordam sua vocação e missão em relação a Cristo, página 28. Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo, Mãe do Salvador, Mãe da Divina Graça, Templo do Espírito Santo, Mãe da Igreja, Imaculada Conceição, Nossa Mãe, Nossa Senhora. Outros exaltam suas qualidades: Mãe Santíssima, Virgem Prudente, Mãe Admirável, Mãe de Misericórdia, Virgem Puríssima, etc. Alguns lembram determinados fatos da sua vida: Rainha concebida sem pecado, Nossa Senhora da Visitação, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória e etc. Muitos referem-se a passagens do Antigo Testamento que nela tiveram sua realização plena. Ela é Mãe dos viventes, Porta do céu, Glória de Jerusalém, Tabernáculo da Aliança, Estrela da Manhã. Já não poucos títulos lembram alguma intercessão de Maria em favor dos homens, atualizando o que fez em Caná da Galileia: Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora da Paz. Vários lembram lugares onde ela apareceu, a mesma Nossa Senhora. Nossa Senhora do Caravaggio, Itália, no início do século XV, Nossa Senhora da Salette, na França, Nossa Senhora de Lourdes, na França, Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, ou estão ligados a alguns acontecimentos especiais, por exemplo, a Nossa Senhora Aparecida, em 1717. Continuamente, Maria recebe novos nomes ou títulos, alguns de forma oficial, por exemplo,
Mãe da Igreja, dada pelo por Papa Paulo VI, no final do Concílio Vaticano II, no dia 21 de 11 de 64. Memória da Igreja, João Paulo II, em 87. Rainha da Família, introduzido na ladainha de Nossa Senhora. Outros de forma espontânea, por exemplo, Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, Santa Catarina, onde no final do século XIX, imigrantes italianos construíram uma capela para colocar um quadro trazido no santuário de Caravaggio. Nós vamos estudar depois nas ladainhas, mais para frente, que o Papa Francisco também colocou Nossa Senhora, Rainha dos Imigrantes, Mãe dos Imigrantes, por causa dessa necessidade imperiosa do nosso tempo. Os muitos títulos que Nossa Senhora recebeu e continua recebendo manifestam a fé da Igreja e a criatividade da piedade popular. Para uma multidão de seus filhos, seu título mais belo continua sendo o de mãe. E é com esse nome, simplesmente com ele, que preferem chamá-la. Aqui tem várias imagens de Nossa Senhora na página 29, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de Janas Gora, padroeira da Polônia, Nossa Senhora da África, Nossa Senhora da Estrada. Agora, na página 30, temos um recorte sobre Mãe da Igreja. No encerramento da terceira sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II, no dia 21 de fevereiro de 1964, o Papa Paulo VI declarou Maria Mãe da Igreja, isto é, Mãe de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, e disse: desejamos, com este título suavíssimo, a Virgem Maria seja de agora em diante e ainda mais honrada e invocada por todo o povo cristão. Trata-se de um título venerável, irmãos, que não é novo para a piedade cristã. Ao contrário, é justamente esse nome de mãe que antes de qualquer outro os fiéis e a Igreja toda preferem usar quando se voltam para Maria. A página do Evangelho de Lucas, que descreve a anunciação do Verbo, está no fundamento do título Mãe da Igreja. Pela encarnação, Jesus Cristo tornou-se seu Filho. Ora, em Cristo, cabeça do corpo da Igreja, já está compreendido também o povo de Deus, seu corpo, ou para usar as palavras de Paulo VI, no dia da proclamação desse novo título mariano. Maria é a mãe daquele que, desde o primeiro instante da encarnação no seu seio virginal, uniu a si como cabeça do seu corpo místico, que é a Igreja. Maria, pois, como mãe de Cristo, é também mãe dos fiéis e de todos os pastores, isto é, da Igreja. Vocês sabem que há 2 anos o Papa Francisco também instituiu a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, que é celebrada na segunda-feira, depois da festa de Pentecostes, que termina o tempo pascal. Relacionado exatamente Maria, que é Mãe da Igreja, porque ela não só deu a vida a Cristo, mas continuou cuidando da Igreja. E no dia de Pentecostes lá estava ela, na Igreja que saía para o mundo, renascida pela Páscoa de Cristo e cheia do Espírito Santo. Depois, no dia 30, na página 30, é Memória da Igreja. Maria, Memória da Igreja. Feliz de ti que acreditaste. O evangelista fala de ti dizendo: Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Tu és a memória da Igreja. A Igreja aprende de ti, Maria,
Ser mãe quer dizer ser uma viva memória, isto é, conservar e meditar no coração as vicissitudes alegres e dolorosas. Conservar, meditar. Vocês sabem que Maria não só meditava no coração, Maria se alimentava daquela palavra, Maria ruminava, como nós que muitas vezes ruminamos o alimento e dele sugamos vida, Maria se alimentava. Claro que ruminatio foi um termo da Idade Média para falar que os cristãos eram como Maria. Os animais se alimentam quando o alimento vai subindo e descendo, por exemplo, do boi, quando ele come capim, e ele tira todo o sumo, o alimento daquele capim. Também nós, Maria, espiritualmente falando, vivia, meditava, ponderava no seu coração, e por obra do Espírito Santo, a palavra de Deus, que ela concebeu no coração, faça-se em mim, era o seu alimento. Então ela é memória da igreja, nos ensina também a viver de Deus e a guardar o que Deus faz por nós. Na página 31, temos uma imagem tão linda a imagem de Nossa Senhora, Mãe de todos os povos. Muito lindo. Eu pedi uma vez para uma freira fazer uma imagem dessa de madeira para minha mãe e está com ela. Bom, aqui nós temos então esse capítulo 2, curtinho, mas muito bonito, muito jocoso, muito singelo, mas tão belo. No capítulo 3, nós vamos começar a falar de Maria na Escritura. Então vamos lá, sem perder tempo, porque, como vocês viram no roteiro de trabalho da semana passada, também eu já deixei as atividades para que vocês possam ter tempo de realizar os trabalhos sem agonia, e então eu espero que vocês, aquilo que eu vou ensinando, vos ajude também a trabalhar, sobretudo agora, com o texto do capítulo 8 da Lumen Gentium, Maria, em relação ao mistério de Cristo e da Igreja, que vocês têm que fazer uma resenha e lá se explica o que é uma resenha descritiva, tá bom? Uma virgem conceberá. A virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, vamos começar na página 34. E a introdução do Dom Krieger é muito linda. Maria no Antigo Testamento, página 34. Como era a família de Maria? Como foi sua infância e sua formação? Como era o seu rosto, sua altura, seu temperamento? O que fazia antes da Anunciação? O que fez depois? Os evangelistas não escreveram uma biografia de Maria. Para nós que gostamos de conhecer detalhes da vida de pessoas importantes, isso é um tanto decepcionante. Não só os evangelhos, mas toda a Bíblia tem uma finalidade bem precisa: testemunhar a fé de um povo que foi chamado por Deus a uma aliança de amor, aliança que se tornou definitiva em Jesus Cristo. A palavra de Deus apresenta-nos o que é necessário fazer para ser agradável ao Senhor. Ele que é o Criador, o Onipotente, o Santo, o Pai Nosso. Perpassando os diversos livros, descobrimos que na Bíblia a importância de uma pessoa ou de uma verdade não se mede pela quantidade de vezes em que aparece. Os evangelhos, por exemplo, falam mais dos problemas criados pelos adversários de Jesus do que sobre a Eucaristia. O Novo Testamento não é a história de Maria. Quem está em seu coração é Jesus. São poucas as passagens bíblicas referentes a Maria. Mesmo quando é mencionada normalmente, não é ela o centro do acontecimento descrito. O que a palavra de Deus nos mostra é que Maria Santíssima esteve presente
mesmo que de forma discreta, nos momentos centrais da história da salvação. A encarnação, a inauguração do mistério de Cristo, a crucificação e o nascimento da Igreja, com a vinda do Espírito Santo. Atualmente, temos maior clareza quanto ao papel de Maria Santíssima no mistério de Cristo e da Igreja. Mas, se olharmos os textos do Antigo Testamento, que são considerados como referentes a Maria, verificaremos que somente à luz da revelação podem ser assim julgados. É a partir do Novo Testamento que descobriremos o alcance mariano de alguns exemplos, como por exemplo Gênesis 3,15 e Isaías 7,14. Vamos estudar esses dois, mas poderíamos ver as santas mulheres, Judite, Esther, Ruth, como elas representam algo não finalizado, mas que projetam a compreender Nossa Senhora. Mas aqui, esses dois textos são básicos para que nós possamos sintetizar, né? Porque senão o curso pode se estender muito em algum aspecto e faltar ao outro. Então vamos estudar na página 35, Gênesis 3,15. Segundo a revelação bíblica, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, para que participassem do seu amor. Abençoou e dialogou com quem havia criado para dominar a terra. A Bíblia testemunha que Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Rompido o diálogo com o Criador, dada a liberdade que ele próprio havia concedido ao homem e à mulher, entraram no mundo o pecado e a morte. Mesmo assim, Deus abriu-lhes novos horizontes. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem é chamada de proto-evangelho, isto é, o primeiro anúncio da Boa Nova. A primeira boa notícia é Gênesis 3,15, proto-evangelho, primeiro anúncio. Então, porém inimizade entre ti e a mulher, e ela lhe ferirá o calcanhar. Na página 36 completa, Gênesis 3,15, olham só, não é um texto vago, indeterminado, mas um claro anúncio da salvação, ainda que a luz decisiva venha a ser dada pelo Novo Testamento. O Redentor é Cristo, e ele será vitorioso quando encarnando-se, isto é, assumindo nossa carne e limitações, menos o pecado, nascendo de uma mulher, nos salvará. Cristo será o novo Adão, a cabeça da nova humanidade, o princípio da nova aliança. A mulher de Gênesis 3,15, em primeiro lugar, Eva, sua descendência, a humanidade, sofrerá, mas triunfará sobre a serpente. Não é dito como ou quando isso ocorrerá. Segundo uma tradição muito forte na Igreja, essa vitória não foi alcançada por Eva, mas por Maria. Seu descendente Jesus venceu o demônio para sempre. Quando falarmos dos padres, nós meditaremos sobre isso. Afirma o Concílio Vaticano II que Maria, já profeticamente esboçada na promessa da vitória sobre a serpente, dada aos nossos primeiros pais caídos no pecado. A partir do século II, os santos padres passaram a fazer o seguinte raciocínio. Maria é a nova Eva. A primeira levou-nos ao pecado, a segunda à salvação. A primeira desobedeceu e com isso perdemos o paraíso. A segunda obedeceu e as portas do paraíso nos foram abertas. A hostilidade nunca mais cessou.
O mundo e cada pessoa, cada grupo da humanidade tornou-se um campo de luta entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. Tudo isso tem como causas o demônio, o pecado e as cicatrizes que ficaram na natureza humana após a desobediência. Basta lembrar, por exemplo, a cobiça, o orgulho e a sensualidade que habitam no coração do homem. Mas a palavra definitiva, a última palavra é de Deus. Tanto amou o mundo que lhe enviou o seu Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para enviar esse seu Filho ao mundo, escolheu uma mulher, virgem, e o nome da virgem era Maria. Então nós fechamos aqui lembrando, o que já foi dito pelo autor. O Evangelho não contém uma biografia de Jesus, nem muito menos de Maria, mas apresenta a pessoa e a missão de Cristo. Quem é Cristo e a sua missão redentora? Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, que se encarnou no seio da Virgem Maria e veio morar entre nós para nos salvar do pecado e da morte do demônio. Esse é o primeiro texto. Por isso, Gênesis 3,15 se refere a Maria, porque Maria é a nova Eva. Se uma nos deu a perdição e fez uma aliança indireta com o demônio, podemos assim dizer, porque o obedeceu, o escutou, o seguiu, Maria diz não ao mal, dizendo, faça-se em mim segundo a tua vontade. E por isso que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, o primeiro anúncio desse mistério tão lindo, tão maravilhoso, que nos ultrapassa, mas nos consola. E agora nós vamos na página 37, até o final desse capítulo 3, estudar Isaías 7, do 10, 14, que nos ajudam a ver que o nome da Virgem era Maria. Lucas 1, 27. Vamos ver como interpretar isso um pouco melhor e também relacioná-lo a Mateus. Mas vamos muito devagar, sem pressa, Diz assim, o Senhor disse ainda a Acás, pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja no fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto céu. Acás respondeu, de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. E Isaías respondeu, ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Agora vamos situar esse texto na história e depois o sentido messiânico, cristológico e mariológico deste. Diz assim, página 37. É preciso levar em conta o contexto histórico dessa passagem bíblica. Em 734, 733 a.C., o rei de Damasco, Razom, e o de Israel, Faceia, declararam guerra contra o reino de Judá, onde Acás, de apenas 20 anos, era rei. Motivo dessa guerra, Acás recusara-se a unir a eles contra Teglat-Falazar III, que era o rei da Síria. Os dois exércitos, de Rassom e de Faceia, chegaram às portas de Jerusalém, amedrontando Acás, que decidiu pedir ajuda a quem? O rei da Síria, Teglat-Falazar. O profeta Isaías condenou essa ideia, temeroso de que, aliando-se ao monarca sírio, o reino de Judá, dirigido por Acás,
acabasse sendo contaminado pela idolatria que imperava na Síria. Certamente, com a ajuda militar, entrariam no meio do povo eleito os deuses e as práticas religiosas dos assírios. Acás negava-se a ouvir a Isaías. Este então fez uma profecia sobre a casa de Davi, tão ameaçada. Disse que a jovem esposa de Acás, que se chamava Abia, como está no 2 de Reis 18:2, teria um filho que foi Ezequias, que se chamaria Emanuel, isto é, Deus conosco. Este filho se alimentaria da coalhada e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então declarou o profeta Isaías: os 2 reis que estão dando medo a Acás serão derrotados. Os acontecimentos confirmaram os oráculos de Isaías. Os 2 reis foram totalmente derrotados. Ezequias sucedeu ao seu pai e o tempo do seu governo foi marcado pela paz. Deus demonstrou que estava mesmo com o seu povo. Assim, a casa de Davi sobreviveu graças a Emanuel Ezequias. Deus conosco, o rei Ezequias. Pois bem, está aqui a explicação muito bem simplificada, mais profunda, do Don Krieger. E na página 38, temos Mateus interpretará Isaías 7,14. Então vamos estudar isso para depois entrarmos já Maria no Novo Testamento. E guardar isso no coração para interpretar depois, tá? Séculos mais tarde, o evangelista Mateus interpretará esse texto do profeta Isaías, dando-lhe um sentido messiânico e mariológico. Depois de descrever a concepção de Jesus, o Evangelho afirma que, apesar da não participação do homem em seu nascimento, Jesus, descendente de Davi, José, filho de Davi, é aquele que dá a paternidade legal. Mateus 1, 21, 24. A paternidade legal dá a José, que se casa com Maria. Mateus conclui que Isaías 7,14 adquire agora um sentido pleno. Jesus é o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco. Lembrem-se do que acabei de falar. O Evangelho manifesta quem é Jesus e a sua missão. Ele é Deus conosco, que vem para nos libertar do demônio, da morte e do pecado. Além disso, assim como a mãe de Emanuel Ezequias, Abia, deu à luz um filho que garantiu a continuidade da casa de Davi, Maria, em contrapartida, deu à luz um filho que reinará para sempre no trono de Davi. E como o nascimento de Ezequias foi prodigioso, uma vez que anunciado pelo profeta como um sinal, da mesma forma, o nascimento de Jesus foi um acontecimento extraordinário, já que uma virgem o concebeu por obra do Espírito Santo. E agora, diz Krieger, Isaías 7,14 tem, pois, um sentido mariológico, pois nele está oculto profeticamente, como vocês verão no estudo do Lumen Gentium 55, a Virgem Maria. E essa interpretação não foi criada pela igreja, mas por um evangelista. Está lá? E aqui eu quero que vocês prestem atenção. É interessante notar que em Isaías o termo hebraico Alma, com H, refere-se a uma mulher jovem. Não diz se era virgem ou não, mas a uma jovem. A tradução grega posterior, que é a de Mateus, qualificou a mulher com o termo
grego partenos. Partenos, isto é, virgem. Então, o termo que Mateus quis usar não era traduzir alma, como jovem, mas usa partenos, virgem. O evangelista Mateus transcreve em seu evangelho o termo grego partenos, aplicando, pois, a Maria a palavra virgem. O anjo do Senhor tranquiliza José, dizendo que não deve temer receber Maria em sua casa como esposa, pois. Mateus 1, 20b a 23. O que foi gerado nela provém do Espírito, e ela dará um filho, a quem porás o nome de Jesus, pois é ele que salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor dissera pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Olha que lindo isso, né? Emanuel, Deus conosco. Então vejam que isso é a prerrogativa para a gente analisar a virgindade perpétua de Maria, um dos dogmas marianos. Ok? E aqui tem na página 39 esse ícone, a cópia do ícone do século VIII, Maria, salvação do povo romano, que está na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Pois bem, esses dois textos nos dão a base para compreender a missão de Maria em relação ao seu filho e à igreja. Isso nós vamos começar a desenvolver agora, porque agora nós vamos estudar, começar ao menos, Maria no Novo Testamento, porque eu gostaria muito de poder adiantar um pouquinho. E como o capítulo 2 foi muito curtinho e o 3 também, nós vamos começar o 4. Página 42. Depois, fiquem tranquilos, com o guia de estudo vocês vão situar o que estamos falando. Maria no Novo Testamento, se Deus quiser. Após a ascensão, os apóstolos e os discípulos, cerca de 120 pessoas, Atos 1,15, reuniram-se no cenáculo à espera do cumprimento da promessa de Jesus. Sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Atos 1,5. Maria, mãe de Jesus, estava com eles. Atos 1,14. Naqueles dias, Pedro lembrou-lhes o comportamento de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Na escolha daquele que no serviço do apostolado tomaria o lugar, deveria ser levado em conta o seguinte critério: o escolhido deveria ser alguém que os tivesse acompanhado durante todo o tempo que o Senhor Jesus caminhara à sua frente. Somente assim esse novo apóstolo poderia tornar-se testemunhas da sua ressurreição. Aí está uma síntese do programa que norteará a pregação dos apóstolos após a vinda do Espírito Santo. Jesus Nazareno, o Filho de Deus crucificado, mas Deus o ressuscitou rompendo os grilhões da morte. Esse é um ponto central, o querigma, a boa nova, né? O mistério da paixão ilumina quem é Jesus, por que ele veio ao mundo, a sua missão. A narrativa do nascimento e da infância de Jesus só acontecerá mais tarde e será acrescentada como introdução à catequese cristã, especialmente tendo visto certas heresias que negavam ser Jesus verdadeiro homem, como as senhores e senhoras queridas já viram no curso de Cristologia e na história da Igreja. Ao afirmar que tinha nascido de uma mulher, Gálatas 4,4, e que como o menino crescia e se fortalecia cheio de sabedoria, significava reconhecer que pertencia verdadeiramente à raça humana. Nunca é demais repetir: os evangelistas não pensaram escrever um evangelho de Maria. Isso nos dá grande segurança. Quando falaram dela,
não foi para justificar um culto ou para defender uma tese sobre a mãe de Jesus. Queria, sim, apresentar-nos o rosto do Verbo, Jesus Cristo, que, vivendo sobre os olhos de Maria e submisso a ela, crescia em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens. E aqui tem um recorte muito legal que diz: quem escreveu sobre Maria? Dos 8 escritores inspirados do Novo Testamento, apenas 4 falaram dela diretamente: Mateus, Marcos, Lucas e João. Pedro, Judas e Tiago não lhe fazem nenhuma referência. Paulo refere-se a Maria indiretamente na carta aos Gálatas. Cronologicamente, por sinal, este livro do ano 49, 53, 57 pode ser considerado o primeiro do Novo Testamento a referir-se a Maria. Posteriormente, fizeram referências do Evangelho de Marcos, aproximadamente no ano de 64, o de Mateus em torno dos anos 70 a 80, o de Lucas, Evangelho e Atos, por volta do ano 70, e o de João, seu Evangelho e o livro do Apocalipse foram escritos tardiamente, 90 e 100 depois de Cristo. Seguindo, vemos como progressivamente, olha só, os autores inspirados tomaram consciência da pessoa e do lugar de Maria na obra da salvação, a sua missão. Ok? Então, esses pressupostos são muito importantes para que nós possamos continuar a compreender. E então, sem muitas delongas e procurando apreciar o que estamos aprendendo, vamos agora ver então esse primeiro texto, né? Carta aos Gálatas, página 44. Aí vocês veem uma foto de uma obra de Rafael, de 1520, Nossa Senhora da Cadeira. Maria representada com o rosto de uma europeia do seu tempo e um nenê bem gordinho. Gálatas. Paulo faz uma menção indireta à mãe de Jesus em sua carta às igrejas da Galácia. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Esse é o primeiro testemunho mariano no Novo Testamento. A carta foi escrita no ano 49, no tempo em que Paulo esteve em Antioquia, ou hipótese mais provável entre os anos 53 e 57, quando esteve em Éfeso. O que é certo que, do ponto de vista escriturístico do Novo Testamento, é o primeiro texto que fala de Maria, embora indiretamente, pois não diz Maria, mãe de Jesus, mas fala da mulher, que nos liga muito com o conceito que depois poderemos falar dos padres, que Maria é a nova Eva, é a nova mãe, mulher é mãe. Isso é lindo, né? Nesse sentido, não só biológico, aqui é espiritual. A menção de mãe de Jesus na carta aos Gálatas é somente indireta, pois a ideia principal do texto é a encarnação do Filho de Deus. Paulo explica que Deus entrou em nossa história, quis vir ao encontro da humanidade para socorrê-la, a fim de que os homens e as mulheres pudessem ser plenamente seus filhos, mesmo depois da experiência do pecado. O Senhor escolheu um povo, educou e dirigiu-se a ele muitas vezes e de modos diversos. Quando, enfim, os tempos do plano divino chegaram à plenitude, Deus enviou seu Filho ao mundo. A partir daí, podemos verdadeiramente ser chamados filhos de Deus, que essa é a base teológica, o mistério da encarnação. Nós não somos filhos de Deus de modo direto,
Nós somos filhos do Filho Jesus Cristo, que ao se fazer homem se faz nosso irmão, porque se faz membro da humanidade, que ele resgata com seu sangue e possibilita cumprir o projeto do Pai, sermos em Cristo filhos adotivos de Deus e filhas adotivas de Deus. Isso é de se meditar, é de se pensar, é de se encantar, hein? A sensibilidade teológica nos faz termos a mesma ternura que Francisco tinha de Assis ao criar o primeiro presépio e de modo vivo ainda, né? E lá em Greccio, na Itália, exatamente porque se nós olharmos para o presépio, perceberemos que Deus é nosso irmão e ele não vem para julgar, mas para curar, salvar. O juiz se torna médico e o Redentor se faz Emanuel, Deus conosco. Continuando e finalizando na página 45. Nessa encruzilhada da história da salvação está Maria. Olha só, por meio de seu ministério maternal, o Filho de Deus, pré-existente ao mundo, já que existia no princípio, entrou na história da humanidade. Maria é a mulher que o reveste da nossa carne e do nosso sangue. Está colocada no encontro dos homens escravizados com o enviado libertador. É muito precioso esse testemunho de Paulo. Ele declara que Maria está ligada intimamente ao projeto salvífico de Deus. E é verdade, sem falar de Maria, ele dá primícias que une Maria a Cristo através da encarnação. E aqui cabe ainda postular algumas coisas, não? Quando o querido bispo aqui, Dom Kliger, fala que ministério maternal de Maria. Vocês sabem que a palavra ministério, junção de duas palavras latinas. Minister, mini é menos, sinal de subtração, e ter, tres, quer dizer, é um serviço prestado por alguém que não se coloca na atitude de igual a quem serve, mas como que é 3 vezes menos, número perfeito. Maria presta um serviço humilde, maternal, próprio dela. É a singular cooperação que diz João Paulo II, que vamos estudar. Não existe outra colaboradora como Maria. Como mãe, não só mãe biológica, porque Maria gera Cristo na fé também. A sua colaboração nasce de alguém que interage de modo criativo e colabora na missão do seu filho, depois de tê-lo educado também na vida adulta, como nós vamos ver. Por isso, repito aqui o que disse o Dom Murilo Krieger. É muito precioso esse testemunho de Paulo. Ele declara que Maria está intimamente ligada ao projeto salvífico de Deus. Isso não é pouco, não. Isso é muito. Então, nós vamos parar por aqui. 50 minutos de aula. Vocês terão... Eu sei que é muito conteúdo, por isso deixo esse tempo para que vocês realizem o roteiro de estudo, que compreende a primeira parte, o nome de Maria, como ela é chamada, entender a profundidade de nome, né? Senhora, alguém que é dono de si e ao mesmo tempo amada de Deus, escolhida de um privilégio que nós não compreendemos, e vendo na Escritura como Maria é personificada no Antigo, sempre em relação ao Novo, e nós vemos Maria retratada como participante, colaboradora de Deus, fazendo-se mãe do Senhor.
Nesse sentido, então, a carta aos Gálatas fecha para nós a aula de hoje e depois vamos estudar, a partir de Marcos, Mateus, Lucas, os textos que se referem a Maria, tá bom? Eu sei que é muito conteúdo, mas vocês têm ao menos doado por mim como aula 50 minutos para estudar. Como sempre, eu coloco a página, o ponto, para que vocês relembrem. Escrevam, hein? Ou digitem, porque isso afixa, faz ter síntese. É momento de fazer sínteses. Tá bom. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, paz e alegria, paz e bem.